A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz esteja em seus lares e em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez, dando início a mais um programa Culto Cristão no Ar, que tem como objetivo difundir as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo e também incentivar as pessoas que nos ouvem a realizar em suas próprias casas o seu culto do Evangelho no lar. Aqui é um modelo, aquele modelo sugerido pela Federação Espírita Brasileira, que a gente segue, mas que pode ser também replicado em seus lares. Mesmo que a gente esteja sozinho em casa, a gente pode reservar aquele horáriozinho na nossa agenda para estar em sintonia com a espiritualidade, com os ensinamentos de Jesus. Isso é muito bom para a nossa coletividade, para a aura do nosso planeta, que tanto precisa dessas boas vibrações e dessa sintonia. Eu só queria lembrar que as pessoas, as famílias que queiram fazer o culto e têm crianças, que as crianças devem participar também. E fazer uma adaptação, ver livros infantis, alguma coisa em que a criança possa também participar do culto. Não é esperar as crianças dormirem para poder fazer o culto, não. É de pequeno que se educa, né? E a participação nas coisas de Deus faz parte da educação também. Nós estamos aqui fazendo a leitura do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Não se pode servir a Deus e a Mamon, e hoje vamos estudar o item 5, a parábola do mal rico. Participando do nosso programa, esse que vos fala, João Menezes, meu pai que está aqui, Lidiane Barreto e Jane Chantley, que fará a leitura da nossa página inicial. No livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ouviremos a página de Emmanuel. A lição é 116, Ouçam-nos. Temos como abertura um versículo de Lucas 16, versículo 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação do espiritismo evangélico são um simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Jesus, divino e amorável Mestre, que estamos dando início a este programa
Permita, Senhor, que a tua mensagem possa chegar aos lares sintonizados com a nossa emissora e que a tua paz, a tua mansedumbre e misericórdia possa envolver a todas as famílias, Senhor, não só aos nossos ouvintes, mas toda a família em geral do nosso país e de todo o planeta Terra. Que assim seja. Então, como já foi aqui anunciado, nós faremos a leitura da parábola do mal rico, que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. E diz assim a parábola: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E, exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Primeiramente, nós gostaríamos de chamar a atenção que isso aqui é uma parábola, é uma história criada por Jesus para dar um exemplo. Esse Lázaro dessa história não é aquele Lázaro da ressurreição, que é um personagem real, era um amigo pessoal de Jesus. Aqui é um personagem de uma história, para a gente não confundir os dois Lázaros. O Lázaro que Jesus pernoitava tinha casa, tinha 2 irmãs. E não era um mendigo. Exatamente. E outra questão que a gente já começa a chamar a atenção é com relação à figura de céu e inferno. As pessoas daquela época ainda não estavam prontas para saber o que hoje nós sabemos, que as penas não são eternas, não existe um lugar de punição eterna que a gente considera inferno. Então, para aquele povo daquela época, ainda era necessário essa noção de céu e inferno para que as pessoas pelo menos tivessem um mínimo de conduta correta. Ainda era aquele estágio do fazer o certo pelo medo de ir para o inferno, que muitas pessoas ainda utilizam hoje. É interessante também que quando o pobre desencarnou, Jesus não falou que ele foi levado ao seio de Deus. Fala que foi levado ao seio de Abraão. Lembrando que Abraão era o chamado patriarca do povo hebreu, era um espírito também já um pouco evoluído. Então, a gente observa aqui que Jesus não foi levado aos braços de Deus, mas de um espírito já evoluído que o acolheu. E aí, o que acontece na história? Lázaro, que era o infeliz na terra, quando desencarnou, foi até o seio de Abraão, ou seja, teve uma aventura do ponto de vista espiritual. E aquele rico foi levado para o inferno pedindo lá para Abraão que pelo menos Lázaro molhasse a pontinha do dedo na água, porque ele tinha muita sede da condição em que ele estava. Lembrando também que esse sentimento de sede que alguns espíritos relatam é ainda uma ligação do espírito com a matéria. São espíritos que estão mais ligados à matéria e tem essas sensações de frio, de sede, porque o espírito, na verdade, não tem nada disso, de dor. Dor física, Porque eles ainda estão muito apegados àquelas sensações materiais, Mas que o espírito não pode morrer de sede, porque ele é imortal. Mas a sensação que fica é daquelas sensações físicas ainda. E aí prossegue a história. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Aí termina a palavra dizendo,
Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Então a gente vê aqui a situação, né, na realidade depois a gente viu que, através da doutrina espírita, né, que os espíritos evoluídos conseguem chegar nas zonas mais densas do planeta, né? Mas tem que haver todo um preparo, não é uma coisa assim, que eu quero volar, não é? Eles têm que se preparar porque eles têm que adensar o perispírito. Mas o sentido inverso é que é impossível, quer dizer, um espírito ainda em tormento, um espírito atrasado, não pode alcançar algumas colônias que existem no plano espiritual. Aí o rico disse a Abraão, né? Então eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas que o escutem. Então aqui também a gente observa que Jesus, né, estava lembrando que bem antes dele vir à Terra, os profetas já vinham trazendo os ensinamentos do mundo espiritual, de Deus. E como o povo, de um modo geral, seguia as leis mosaicas, Jesus então cita aqui a questão dele ter os profetas, né? E Moisés, o próprio Moisés, né? Com as leis. Então a gente observa que se as pessoas daquela época, né, seguissem, porque a religião, o mosaísmo, a religião judaica, era muito forte no povo. O povo era um povo religioso, mas sempre no meio do povo tem aqueles que se afastam um pouco do que diz a religião para poder usufruir melhor as coisas do mundo. Saber o que tinha que ser feito, eles sabiam, né? Ninguém pode alegar que não sabia o que tinha que ser feito, né? Aliás, até tem um princípio que é do direito, né, que eu sempre repito, né, que diz que ninguém pode cometer um delito, né, alegando que desconhece a lei, porque a lei existe para ser conhecida. Então, se isso é para a lei humana, para a lei de Deus, isso é muito mais válido. Principalmente essa que está gravada na nossa consciência. Né? E aí tem uma questão interessante, está aqui na mensagem também, é a comprovação da mediunidade, que mostra que eles já aceitavam a possibilidade de um espírito desencarnado se comunicar com os encarnados, porque é o que acontece aqui. O homem rico, já espírito desencarnado, pede a Abraão que mande Lázaro, também desencarnado, para estar lá com os seus irmãos na Terra, encarnados ainda, e dá o recado dele, o recado de que eles mudassem de vida para que não fossem para o mesmo lugar. Então mostra que eles aceitavam essa possibilidade de um espírito desencarnado se comunicar com os encarnados. E que não eram anjos, né? Eram um espírito, mendigo, que só sofreu com resignação. E que estava numa condição melhor. Não era um espírito muito evoluído, não era um santo nem um anjo, né? E Abraão fala que eles têm, né? Já tinha falado, eles têm Moisés e os profetas e que os escutem. Aí ele repete, né? Não, meu pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. E aí, o que Abraão responde? Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Então, na verdade, os sinais estão aí. As pessoas é que não querem ver, né? Se a pessoa não ouve Moisés, que era o grande legislador daquele povo, né? Não ouve os profetas, que têm tantos ensinamentos para serem realizados, colocados em prática, vão ouvir um mendigo ali que acabou de desencarnar, as pessoas com tanto preconceito, né? Principalmente naquela época em que ainda as pessoas que continham lepra eram alijadas da sociedade, eram colocadas completamente
a par da sociedade, né? E a parábola fala que os cachorros vinham lamber as chagas de Lázaro, então provavelmente ele era contaminado com a lepra, né? Então, como é que quem não ouve Moisés e os profetas vai ouvir um espírito considerado de baixa categoria, né, pelos preconceitos das pessoas? Era inclusive excluído da própria proteção legal na época, né? Uhum. Então a gente observa que essa parábola, Jesus aqui entra em tantos detalhes, porque muitas pessoas leem e ficam só na questão da riqueza, né? Mal rico, né? Do emprego da riqueza, mas essa parábola ela é muito rica em detalhes, né? De mediunidade, de observar as leis. Lembrando aqui a questão do Livro dos Espíritos, que diz que quando nós nascemos, nós já trazemos escrita na nossa consciência as leis de Deus. Então tudo isso Jesus sintetizou aqui nessa parábola, que ela é, como eu já falei, extremamente rica nesses ensinamentos. E com relação à questão do emprego da riqueza, a gente volta àquele ponto que já comentamos em programas anteriores, né? Não é o fato de ser rico ou de ser pobre que vai definir a nossa condição futura da espiritualidade, o nosso grau de evolução, né? Nós podemos ser excelentes ricos do ponto de vista moral e podemos ser péssimos pobres também, né? A gente pode sofrer todas as carências materiais e sermos orgulhosos, né? Sermos egoístas, não termos desenvolvido ainda nenhum senso moral. Então não é pelo fato de ser pobre que a gente vai ganhar o céu, não. É como a gente encara tanto uma prova como a outra, a prova da riqueza e a prova da miséria, porque as duas são provas, né? A gente acha que só a pobreza é uma prova, mas a riqueza também é. E às vezes bem mais difícil que a pobreza, né? Porque a pessoa tem a fortuna e saber empregar a fortuna, gerando emprego, fazendo bem, sendo uma pessoa simples, né? É muito difícil, né? A gente vê aqui, por exemplo, alguns desses personagens que estão aí na mídia hoje, né, fazendo sucesso, aí ficando ricos, né, às vezes com apresentações nas redes sociais, que a gente fica assim, até como é que está fazendo tanto sucesso. Até eu me lembro das palavras que nós ouvimos do Roberto Vitorino, presidente da nossa emissora, né? É exatamente sobre isso, né? Que para a gente conseguir 1000 visualizações na internet, né, é um acontecimento. Essas pessoas estão aí com milhões, milhares, e rápido, né? E ganhando muito dinheiro com isso. Né? E quando a gente vê o que eles estão passando, nada, exatamente nada. Não tem, né, nenhum conhecimento, não tem nada que faça as pessoas evoluírem. Então, por enquanto, nesse estágio, a gente observa que a condição de emprego da riqueza é uma prova das mais difíceis. E a gente vê essas pessoas morando em mansões ou em coberturas de edifícios, né, nas grandes cidades, né, cheio de joias, muitos cheio de carros, né? Carros importados. Para que isso, né? Certa feita, quando eu era diretor da União das Sociedades Espíritas do Rio de Janeiro, que hoje é o CERJ, né, Conselho Espírita do Rio de Janeiro, saí de uma reunião de diretoria um sábado de noite. Um companheiro que me dava carona, que era também diretor, ele deixava o carro no estacionamento. Quando nós estávamos no estacionamento, ele parou um pouco e falou assim: gente, vai contando aqui, ó. 1, 2, 3. Tinha uma opção de carros, 6 carros importados. Aí ele falou assim: tá vendo? Isso aqui é tudo. Aí falou o nome de uma pessoa que era do jogo do bicho, né? Chamado Bicheiros, né? Chefe do cartel aí, né? E se era um sábado de noite, tinha 6 carros na garagem, que era próximo a um jornal que era de propriedade dele, ele devia ter um 7º carro, no mínimo, que estava com ele naquele momento. Agora, para que uma pessoa quer 7 carros? Ou 100 pares de sapato, né? Às vezes nem usa, como nós já comentamos naquele programa sobre o consumismo, né, sobre a avareza. Às vezes a pessoa tem tanta coisa que nem usa, descarta, às vezes sem ter usado, né? Isso é o mau emprego da riqueza. E eu lembro o contrário, há pouco tempo apareceu na mídia um jogador de futebol africano, desses que jogam na Europa, desses times grandes, né, que ganha muito bem, tem um contrato muito rico,
E foi alvo de muitas brincadeiras, porque tiraram uma foto dele com um celular desses bem simples, inclusive com a tela quebrada, né? Aí foi, poxa, fulano ganha tantos milhões e não troca de celular. Ele falou, né, eu venho de um lugar em que as pessoas às vezes nem sabem o que é celular. Eu venho de uma aldeia muito simples que as pessoas não têm acesso ainda. Não faz sentido para mim eu trocar de celular. Esse aqui está me atendendo, né? Então mostra que a pessoa pode manter a sua simplicidade, a sua raiz, né, as suas origens, né, não se contaminar por esse consumismo do mundo, por essa ostentação que às vezes a riqueza proporciona, né? E a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, muitos jogadores de futebol e outros esportistas fazendo trabalhos sociais com crianças chamadas pobres, né? Crianças das comunidades, né? Então a gente vê que realmente eles estão fazendo alguma coisa, ganharam dinheiro, sim, até um dinheiro que praticamente é fácil, né? Porque para ganhar um salário tem que trabalhar no mínimo 8 horas por dia, eles às vezes, né, uma vez por semana jogando, treinando, tá? Eles ganham milhares de... Tinha uma foto que ele tira usando determinada marca, ganha mais do que a gente o ano inteiro, né? Exatamente. Então a gente vê que, mas eles, alguns, né, então, mas alguns têm esse trabalho que vai ajudando aquelas crianças a sair daquela situação. Então nós vamos ler aqui uma poesia que eu fiz exatamente para esse assunto, né? É o mal rico. Havia um homem rico que se vestia de linho, comia do bom e melhor sem ajudar o vizinho. O mendigo, entretanto, Lázaro, esse seu nome, comia só as migalhas para mitigar sua fome. Seguindo o ciclo da vida, o normal aconteceu. Terminando sua jornada, o homem pobre morreu. O rico também morreu, acabou sua ilusão. Da vida nada levou, não tem gavetas o caixão. E levantando os olhos, ele viu de permeio o espírito Abraão e Lázaro em seu seio. Espantado exclamou: tem piedade de mim, sofro horrível tormento, porque eu sofro assim? Na resposta de Abraão, ele teve a certeza, o móvel do sofrimento foi a sua avareza. E assim, Senhor, no término de mais um programa, de mais um momento de reflexão, que nós possamos atentar para o nosso real objetivo da vida, independente da nossa condição aqui na Terra. Todos estamos aqui para aprender a amar, para nos tornarmos pessoas melhores através do nosso autoconhecimento e do nosso amor ao próximo. E que, nesse sentido, possamos cada vez mais fazer o bem, buscar diminuir os nossos defeitos internos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a fim de que possamos sair da Terra melhor do que quando aqui chegamos nessa atual existência. Fica conosco, Senhor, obrigado por tudo, abençoa a nossa Rádio Rio de Janeiro, que assim seja. E nós gostaríamos de aproveitar esses instantes finais para convidar a todos a estar conosco no próximo domingo, dia 20 de novembro, no domingo especial em benefício da Rádio Rio de Janeiro. É um domingo inteiro de lazer no sítio Recanto de Paz, que fica em Mesquita, Rua Manuel Duarte, 1426. Então, qualquer dúvida ou informação a mais, podem me ligar ou mandar um WhatsApp 21 97954 1612. Repetindo, 21 97954 1612. Aguardamos vocês no nosso domingo especial. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.